Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais o Diário da Crise. Diário da Crise 138. O jogo segue embolado. Hoje, excepcionalmente, esse programa é gravado, tá? Não estamos ao vivo. Estamos aqui, na verdade, no dia 13/4/2023, às 22 horas, gravando esse programa para vocês. A gente tinha um compromisso que não dava para a gente adiar hoje, que vocês estão vendo agora na sexta-feira, e fizemos esse programa gravado. Boa noite, Bicalho. Boa noite, Dudu. Vamos lá, né, Bicalho? Hoje qual a ideia de hoje do programa? Pelo título, né? O jogo segue embolado. Hoje a gente vai discutir dimensões da questão econômica no que diz respeito à questão do arcabouço fiscal, tá? E a questão, sobretudo, da forma e da atuação do presidente do Banco Central, Campos Neto, nesse jogo. Não é isso, Bicalho? Hoje a gente vai... Essa questão, né, que tem sempre uma expectativa, né, de que o jogo se desembola, né, que ele abre, que o jogo fica aberto. Não vai acontecer isso, não. O jogo está embolado, vai continuar embolado, e a gente tem que aprender a jogar esse jogo embolado, né, Dudu? Vamos logo de partida. Vamos botar logo a bola no chão aqui, ó. E o Campos Neto é um desses exemplos de embolação de jogo, né? Você tem vários, tem o Lira, Pacheco, né? Tem a mídia, tem os milicos, você tem também a Faria Lima. Bolsonaristas. O que não falta é gente embolando o jogo. Então, mano, não vai ter essa frescor nesse jogo. É tudo tempo os caras não têm o calcanhar. E nesse sentido, Bicalho, e é importante, a gente vai comentar aqui rapidamente, mas não vai entrar nessa temática da semana, que é a própria viagem do Lula à China, né? Então, nos noticiários, essa discussão do Lula à China, e, sobretudo, a ida do Lula à China, tá? É um elemento importante, como na busca de investimento em infraestrutura, na busca de financiamento. Mas essa é uma temática, quem está nos vendo agora, que a gente não vai desenvolver aqui. Por quê? Porque no sábado, né, pela manhã, na Conversa do Mundo Contemporâneo, vamos fazer essa discussão sobre a viagem, sobre o jogo da China e sobre a viagem do Lula à China. Não é isso, Bicalho? Acho que esse é o ponto importante que a gente não vai desenvolver aqui. Essa é uma tentativa de desembolar o jogo, né, Dudu? Essa é justamente uma tentativa de desembolar o jogo, que é a saída do Lula, né, em busca de investimento, enfim, para poder sair das cordas, meu Deus, hoje estou ruim, Dudu, aquela coisa. Mas isso fica para Conversa sobre o Mundo Contemporâneo. Nesse sábado, logo às 9 horas da manhã, está lá onde a gente tem essa discussão. Hoje a gente vai só discutir a desembolada e embolada aqui, né, Dudu? Sim, exatamente. Qual a questão da embolada da agora, né, Bicalho? Acho que é o ponto que hoje está embolado. Está embolado o seguinte: não há sinais claros que a economia vai destravar, né? O que aqui tem um indicador importante? A grande pergunta é: o arcabouço do Haddad, com a gestão monetária do Campos Neto no Banco Central, vai criar as condições para gerar mais emprego e renda? Né? Acho que esse é o ponto central. Né? Agora, o que é já... Claro que o arcabouço fiscal ainda não foi enviado, né, Bicalho, para o Congresso. Mas já tem algumas sinalizações que eu queria reforçar aqui, que a gente já falou e fez um programa sobre o arcabouço fiscal. Mas, por exemplo, a discussão do arcabouço fiscal vai ficando cada vez mais claro que a variável que vai afetar fortemente a trajetória dos gastos, do investimento e também da dinâmica econômica, o Haddad apostou aonde? Na receita. O aumento da receita é que vai condicionar os gastos, como a gente viu no programa passado. 70% dos gastos do governo, né, quando a receita aumentar. Então, aumentou a receita em termos reais, né, você vai gastar 70% desse valor. Né? Agora, qual o ponto que a gente chamou a atenção, Bicalho? Dudu, o que tem de interessante aqui é que é uma tentativa de você virar o jogo. Né?
a marcação fica sempre em cima de gasto, aí você tenta virar o jogo, né? Não, vamos virar para o outro lado, que é o jogo da receita, para ver se desembola, não é isso? Porque no gasto está embolado. Isso, mas qual é o ponto? E qual é essa jogadinha, Bicalho? Eu não embolo nos gastos porque eu crio capacidade no Congresso de aprovar uma medida em que os parlamentares, em sua maioria, dizem o seguinte: olha, não dá para gastar mais do que arrecada. Então, essa é a jogadinha, esse é o jogo no Congresso, né? Esse é o jogo no Congresso. A questão toda, Bicalho, ele também fez outra jogadinha, e qual é? Que é a meta de superávit primário. Para quem não sabe, é a diferença entre as receitas líquidas do governo federal menos as despesas, os gastos, né? Essa sobra que vai para pagar juros. O superávit primário, tá? Ele estabeleceu metas, e esse estabelecimento dessas metas inclusive em 2024, com déficit zero e o superávit primário a partir de 25 e de 26. Né? Na verdade, a partir de 25, zero. Em 24. Agora, qual é o ponto, Bicalho? Isso agrada quem? E vamos explicar. Isso agrada a Faria Lima. Isso agrada os detentores de ativos financeiros, né? Por quê? Porque esse tipo de política garante que você tem uma trajetória de expectativa de ampliação do pagamento da dívida, e isso tende a não afetar tão fortemente o preço dos ativos financeiros. Mas é mais, o que ele fez também? O que sobrar, né, desse pagamento gera o quê? Vai para investimento. Né? O que sobrar. Que seria a ideia de gastar a mais no investimento. A questão toda, né? A questão toda que se coloca, Bicalho, é que ele já disse que não. O secretário da Receita Federal informou que o que for a mais de receita a mais, além do pagamento da meta de superávit, não vai todo para investimento. Vai ter uma forma que parte vai para investimento e parte vai para o quê? Também para pagar e abater dívida. Tá? Agora, qual é meu ponto, Bicalho? Qual é a outra jogada? Né? Também por pressão, o secretário de Tesouro já disse que os limites constitucionais em saúde e educação, que cai o teto dos gastos, passa a ser o limite da Constituição. O que significa dizer que poderia crescer acima de 70%. Isso vai acontecer, né, no ano que vem, mas o ano que vem já vai se discutir estabelecer limites no gasto em saúde e educação. Aí você vai dizer, mas Eduardo, qual é a jogada então se os tributos dependem da dinâmica econômica? Porque a arrecadação depende do aumento da renda. Se a economia está desacelerando, você tem um problema de renda, como é que você vai arrecadar mais? Essa que é a jogadinha, entendeu, Bicalho? A jogada qual é? Buscar aumentar a receita, sobretudo em setores produtivos, os setores econômicos, tá? Que não pagam impostos, ou, sobretudo, retirar subsídios da estrutura tributária brasileira, sobretudo das grandes empresas. Então, o Haddad, a fala do Haddad hoje, na quinta-feira, dia 13, foi desastrosa. Né? Ele dá um foco, o ministro, dizendo que uma questão fundamental é taxar, né, a forma como estava se importando produtos da China, do Shopee e outros tipos de empresas do varejo. Né? Eu não estou dizendo que não deveria taxar, não é isso, porque eles estavam burlando a regra. Eles estavam fazendo abaixo de $50, Bicalho. Em vez de a venda ser por empresa, era a venda como se fosse uma pessoa particular. Mas isso não pode ser o foco, né, do arcabouço fiscal e da arrecadação para ser o eixo do ministro tem que falar. Isso é acessório nessa história. A mesma coisa, só que por que ele falou desse jeito?
A estimativa é arrecadar 8 bilhões. Ele falou isso porque não vai ter nenhuma pressão no Congresso para essa taxação, para essa mudança. Mas é mais também, Bicalho. Ele falou sobre os impostos sobre os jogos de azar, sobretudo nos jogos do quê? Apostas pela internet. Né? Isso também não terá grandes dificuldades no passar no Congresso. Tem um outro ponto que é o voto de Minerva no CAF, Bicalho. Né? Se esse voto de Minerva for mudado essa regra e o governo passar a ter essa prioridade, você pode arrecadar aí uns 60 bilhões. Mas, sobretudo, tem também o quê? Reduzir os tributos, na verdade, aumentar os tributos sobre as grandes empresas, não mudando a alíquota, mas retirando o mecanismo de subsídios, o próprio Haddad chamou de o jabuti os vários jabutis do sistema tributário brasileiro. Qual é o ponto que eu queria chamar a atenção disso? Isso é um dos maiores enfrentamentos. Eu acho que a equipe econômica não entendeu o tamanho da encrenca que ela estava entrando. Ela quis jogar para um lado, para o outro, achando que isso é uma questão apenas técnica, de regulação do Estado, né? Mas, Bicalho, a gente conversou muito sobre isso. Na hora que você faz isso, você automaticamente retira do caixa das empresas, né, esse resultado. Né? Observe que aqui é importante, para quem não... Ah, Eduardo, a alíquota do imposto de renda de pessoa jurídica não é 34%? Tá? Essa é a alíquota. Não significa dizer que essa alíquota é efetiva. Como é que você enxerga isso? Sabe como é que você enxerga, Bicalho? Pega uma grande empresa de capital aberto. Pega lá a alíquota, quanto tem de imposto de renda no balanço, no DRE, na demonstração de resultado. Isso é o que supostamente ele estaria pagando. Mas quanto é que sai do caixa no pagamento de imposto de renda? Você tem que olhar isso aonde? Você tem que olhar isso no fluxo de caixa. Porque você tem a discussão do deferido, você tem discussão, a redução de alíquota, você tem instrumentos aí que mudam esse valor total. E o Haddad quer reduzir, ou seja, quer que essas alíquotas sejam mais próximas do que está estabelecido pela regra. O que significa que automaticamente você tira a caixa da empresa. Eu acho, Bicalho, que nessa leitura é uma dimensão meio atabalhoada da equipe econômica achar que isso será um enfrentamento fácil, um enfrentamento tecnocrata. Agora, qual o problema disso, Bicalho? Que é a outra racionalidade aí da equipe econômica, sobretudo do Haddad. Ele acha que a construção desse arcabouço, né, vai criar um mecanismo lógico de expectativas, de redução dos gastos, ou pelo menos de gastos crescendo de forma mais lenta, tá, do que as receitas, e com isso o Banco Central irá convergir numa política monetária se aproximando da política fiscal. O que é que isso significa dizer, pessoal, para quem é não economista? O Haddad está sinalizando o seguinte para o Campos Neto: olha, se eu arrecadar mais, eu vou gastar mais, mas menos do que eu arrecadei. Então, eu vou guardar um dinheiro. Mas eu vou guardar um dinheiro para quê? Para pagar juros. Se sobrar, eu vou investir. Mas se sobrar, eu vou investir um pedaço e o outro pedaço eu vou fazer o quê? Continuar a pagar juros. De forma sintética, esse é o arcabouço fiscal. Olha, não dá para gastar mais do que eu arrecado. Tá? Gastei. O que sobrou, pago juros. Se sobrar, por uma arrecadação ainda maior, eu aumento o investimento e pago mais um pedacinho dos juros. Essa é a lógica, de forma simplificada, para entender esse processo. Agora, tem duas questões. A primeira, Bicalho, o quanto a equipe econômica vai conseguir aumentar a arrecadação. Tá? Como retirando subsídios dessas grandes empresas. Tá? E passando a cobrar de outros setores. Tá?
Por exemplo, Bicalho, uma medida que considero muito bem feita, que tem essa característica, por exemplo, né, foi a tributação sobre a exportação de petróleo cru. Por quê? Para vocês entenderem, pessoal. Falaram muita besteira sobre isso, mas o preço do petróleo é dado internacionalmente. Quem vai exportar petróleo, né, não vai conseguir vender mais caro, já que aumentou o imposto. O que significa dizer que o imposto sai diretamente, né, do lucro, né, dessas grandes petroleiras exportadoras. Né? Então você ganha uma forma de arrecadação e aumenta a receita. A questão que se coloca, Bicalho, que eu acho importante, é como você vai tirar esses subsídios das maiores empresas? Apenas com a canetada? O Haddad acha que se ele comunicar com a sociedade, com a imprensa e a sociedade vai dizer não. Os liberais vão dizer não. Não tem sentido ter uma jabuticaba tributária, né, que beneficia os mais ricos, né, e não chega nos mais pobres nem na classe média. E ele, inclusive, usa o termo: estamos tentando resolver o patrimonialismo brasileiro. Né? Eu acho que aí tem um quê de pouca incorporação de economia política, sabe, Calho? A ideia de que eu vou por um lado para resolver o problema, que supostamente seria o lado mais técnico, mas é o lado mais difícil. Fazendo a metáfora do futebol, é o seguinte: ele jogou a bola para um lado onde tinha menos gente, que são o sistema político. Ah, não, mas esse lado aqui está resolvido. Aí eu vou numa direção que ninguém espera, só que ali tem uns 5 zagueiros te esperando. O flanco aberto era outro. Qual era o flanco aberto? Você tinha condições de estimular via demanda agregada gastos do governo, porque, inclusive, no jogo da economia política, esse movimento de gastar agora vai gerar um efeito distributivo no futuro. Agora não. Agora disse assim: eu vou tirar dinheiro das grandes empresas. A minha dúvida é se ele falou isso com consistência, se ele realmente pretende fazer isso, ou ele falou isso sob pressão do campo da esquerda, dizendo que a medida dele não vai gerar crescimento econômico e não vai ter como arrecadar. Acho que esse é o ponto para entender o jogo. Agora, tudo isso ele tem que arrecadar mais, enfrentar essa burguesia. Além de tudo, Bicalho, tô dando risada, é triste para não chorar, tá, pessoal? Eu tô falando isso aqui, mas qual é o ponto? Ele também parte de uma racionalidade que o arcabouço fiscal muda as expectativas e o Campos Neto vai o quê? Reduzir a taxa de juros. Né? Esse é um dos pontos centrais, porque a taxa de juros hoje, a taxa Selic nesse patamar, inviabiliza pequenos e médios negócios. Como é que viabiliza, Eduardo? Novos pequenos e médios negócios. Porque para você abrir pequeno e médio negócio, você tem que tomar empréstimo para capital de giro, para abrir o negócio. Com essa taxa 13, que é a básica, o custo de oportunidade do capital aumenta fortemente. O que é isso? O cara vai tomar uns juros que não vai ser a 13, vai ser a 15, 20, 30. Ele terá que ter uma taxa de lucro muito maior para compensar os custos desse empréstimo do negócio. Numa economia que está desacelerando. Né? Então, isso viabiliza a abertura de pequeno e médio negócio. Essa taxa de juros nesse patamar afeta fortemente o consumo das famílias. Né? Por quê? Porque, primeiro, o nível de salário real está relativamente baixo, o desemprego está começando a crescer, você tem uma precarização enorme e está todo mundo endividado. A taxa de juros aumenta, né? É aquilo que a gente chama na economia efeito Ponzi. Né? O que é isso? Né? Desenvolvido pelo economista Minsky. O efeito Ponzi é o quê? A galera está tomando empréstimo para pagar empréstimo passado. Só que tomando empréstimo agora com juros mais altos. Uma hora você vai para a insolvência. Logo, não tem como ter mecanismo do aumento do consumo das famílias nesse nível de taxa de juros. Isso inviabiliza investimento privado, dificulta muito.
Isso reduz a capacidade do consumo das famílias. E qual é o argumento? O Campos Neto chegou a dizer que para convergir a taxa no futuro, que a meta ele está olhando 25, 26, teria que ser uma taxa de juros de 23%, na hora que estava a pressão política. E eu fico me perguntando, sabe, Bicalho, por que cargas d'água, né, o Haddad acha que o Campos Neto vai adotar uma lógica racional econômica na gestão do Banco Central? Para quem não lembra, Campos Neto é aquele que ligou para o dono do BTG, que é o... Ele sempre tá no mudo, Bicalho. André Esteves. Lembrei. Mas você lembra qual foi a pergunta que o Campos Neto fez, Bicalho, para o André Esteves? Se estava certo. Se a taxa de juros estava no local certo. Agora, vocês já pararam para pensar um presidente do Banco Central perguntando para um banqueiro se ele colocou a taxa de juros no lugar certo? Eu fiquei pensando, sabe, Bicalho, e a gente discutiu muito isso antes de... O foco que a gente vai dar aqui nesse programa, tá? A gente resistiu a ter um enfoque aqui, né? Que é um enfoque parecido com o que fez o grande economista e amigo André Roncalha no artigo dele, na coluna dele na Folha de São Paulo, comparando, né, o Campos Neto com um piloto de avião que se tranca na cabine e todo mundo gritando para dizer que não e joga o avião, né, levando todo mundo embora. Ou seja, o piloto, mais do que preocupado com a racionalidade, com os efeitos econômicos e mais ainda com sua relação com os grandes bancos, ele antes de tudo, ele não é um liberal, é antes de tudo um bolsonarista, né? Acho que esse é o ponto que eu queria chamar a atenção aqui, porque inclusive ele tem um perfil parecido com os outros ministros, né, que compuseram o governo Bolsonaro, como o chanceler Ernesto Araújo, né, como o Weintraub, né? Ele, no caso, era um operador, né, de mesa, ou seja, diferente do Guedes, né, Bicalho? Porque o Guedes tem uma história no liberalismo, né? O Guedes entrou para... aproveitou o gancho para virar ministro. Esses não. O Weintraub, o Arthur Araújo, eles acreditam numa lógica de visão de mundo assentado na extrema-direita, nos valores culturais e na ideia que é necessário destruir todas as instituições que existem, porque elas aprisionam e é preciso libertar, eu vou usar até os termos deles, libertar das amarras, né, os indivíduos. Libertar das amarras em qual busca? De retornar a uma utopia regressiva da história. Ou seja, o liberalismo, a Revolução Francesa, as ideias de igualdade e liberdade. Ou seja, a ideia aí é mistura o marxismo cultural que vai do Marx ao Freud, né, ao Durkheim, ao Nietzsche, todos esses, ao Weber, todos esses que são frutos e filhos de uma forma de pensar pós-iluminismo, são considerados destruidores da sociedade dos valores ocidentais, judaicos, cristãos. É viagem isso, né, Bicalho? Mas esse pessoal, a gente já falou muito sobre isso aqui, acredita nisso. É uma guerra cultural, é uma ideia de uma guerra santa e de uma guerra justa. Eu estou falando isso por quê? Porque alguns deles, antes de tudo, eles reclamavam do Bolsonaro porque achavam que o Bolsonaro estava o quê? Não estava sendo firme nessa batalha. É bom lembrar que o Campos Neto estava na lista dos ministros do Bolsonaro, foi divulgado na imprensa, inclusive dizendo que pelas estatísticas o Bolsonaro ia ganhar a eleição e foi indicado pelo Bolsonaro para ser ministro, para ser o presidente do Banco Central, num contexto de uma mudança de legislação, que a gente já falou aqui, para manter o seu bunker. Os liberais fizeram isso para manter o bunker, para manter o butim, né?
Só que é um liberal, mas que antes de tudo o quê? Um bolsonarista. Alguém que pergunta para o presidente de um grande banco, e ele é o responsável por isso, se a taxa de juros está no lugar certo. Quem viu a entrevista do Campos Neto no Roda Viva percebeu o tamanho da insegurança do Campos Neto. Ele não parava de falar o tempo inteiro. Ao mesmo tempo, ele entregava as besteiras que ele fez, né? E não mostrava segurança. Mas o não mostrar segurança não significa dizer que ele vai ser controlado. Controlado, que eu digo assim, por uma lógica de teoria econômica, por uma lógica dos elementos do modelo do Banco Central, por uma lógica, né, de como operam as relações do sistema financeiro bancário brasileiro e as instituições e o Estado brasileiro. Queria te ouvir, Bicalho, porque isso aqui é bastante polêmico, e a gente pensou muito antes de fazer esse diário de hoje, porque o que a gente está dizendo é o seguinte: o jogo segue embolado porque Haddad, né, acha que vai ser fácil resolver o jogo, vai dar uns driblezinhos que todo mundo já sacou qual é o drible dele, e depois recua, seguindo a lógica lá Faria Lima. Mas, para destravar o crescimento, precisa enfrentar as grandes empresas financeiras e não financeiras, tirando subsídios. Por outro lado, esperando também que vai conseguir dar o drible no Campos Neto, né? E que o Campos Neto vai adotar uma lógica, né, em que os juros vai cair. Ele pode até cair na próxima, Bicalho. Pode, mas só que vai cair tão pouquinho gradual que ele vai chegar ao final do mandato dele com taxa de juros real lá em cima. Isso vai praticamente inviabilizar metade do governo Lula ou torná-lo muito difícil. Talvez não chegue a inviabilizar, mas com baixo crescimento e gerando dificuldade para alavancar o investimento, o emprego e a renda. Falou, né, Dudu? Botou um monte de coisa na mesa, né? Empolou. Agora vai lá, a gente se apoia. Não, eu acho que tem, sei lá, você pode pegar um eixo central para poder colocar essas duas coisas, né? Eu acho que é uma certa dificuldade de você reconhecer qual é a natureza do jogo que está sendo jogado. Então, muitas vezes, há uma dificuldade nisso. Há certas expectativas que eu acho que não se justificam de que você pudesse atenuar esse jogo de alguma maneira, ou de tornar esse jogo menos agressivo, né? Tornar esse jogo mais fácil, mas eu não vejo nenhum tipo de sinalização disso, nem por parte da burguesia nacional, da burguesia, sei lá, o termo que você acha mais adequado usar. Então, qual é a coisa que eu sinto assim com mais dificuldade? Por exemplo, é que você falou, né, que no futebol, né? Você fica balanceando o jogo, né? Você vai de um lado e depois vira para o outro para tentar pegar o adversário, né, desprevenido e tentar ali. Mas, quando você tenta fazer isso, o que você identifica é que você tem um adversário, né, Dudu, muito cerrado, muito fechado, muito forte, quer dizer, os espaços são muito pequenos. Quer dizer, você sai dessa discussão de gasto, de corta, de teto, tenta aumentar a receita, mas é aquela história, né? Jabuti não nasce em árvore, né, gente? Né? ou enchente é mão de gente, né? Todas essas isenções, todos esses privilégios fiscais que os caras têm, evidentemente foram conquistados ao longo do tempo, né? E respondendo a determinados interesses, e que são interesses bastante consolidados. Então, na hora de você retirar isso não é uma coisa simples. Não é que isso não seja justo, não é que isso não seja correto, não é que isso não seja racional, mas sob que racionalidade, né? Para quem tem, cara, pô, a gente pode falar sobre o Brasil, a gente pode falar isso um montão de coisas. Então, eu sinto uma certa dificuldade de fazer com que as pessoas entendam o seguinte: olha, o jogo é duro e a gente não vai ganhar num drible, numa jogada de esperteza, porque os caras não são otários. Então, quando você sai e tenta achar novas zonas de ter mais liberdade, de conseguir avanços, pode ser que as resistências aí sejam maiores, né, Dudu? E não é à toa que ninguém foi aí, né? Não foi aí porque aí é mais difícil, aí é mais complicado.
E na conjuntura que a gente tem, na correlação de força que a gente tem, virar esse jogo não necessariamente abre o jogo. Então, eu acho que essa é uma... É assim, cara, você está enfrentando... Eu não tenho dificuldade em entender que a correlação de forças ela coloca limites. E está certo isso. Não acho errado que o pessoal que está no Ministério da Fazenda repense esse grau de dificuldade, etc. Isso é correto, não estou falando que é isso. O que eu acho apenas é que a gente tem que ter uma maior clareza sobre isso, entendeu, doutor? Tem coisas que eu vou fazer e tem outras coisas que eu não vou fazer porque eu não tenho cacife para fazer. É interessante você falar que eu não tenho cacife para fazer, porque coloca toda a questão do enfrentamento, da mobilização popular, da necessidade de garrafa que você tem que juntar, que quando você fica apostando na esperteza, isso me dá uma agonia danada, sabe? Não, é a esperteza de fulano, ou é a esperteza do Lula, ou é a esperteza que alguém vai dar, entendeu? Alguém vai fazer um milagre, vai dar um drible e o jogo todo vai se abrir. Eu acho que isso não vai acontecer. Então, eu prefiro do jogo mais jogado no chão mesmo. Olha, a gente vai fazer isso porque a gente não tem condições. Então, o que é? O problema é o Congresso? A gente vai pressionar o Congresso? Não vai pressionar? Não vamos pressionar. Ué, não vai pressionar o quê? Não tem o cacife para fazer? Ué, mas por que você não tem o cacife? O que você faz para fazer? Qual espaço que você tem? Eu gostaria de uma discussão de um espaço mais real, sabe? Então, eu acho que essas coisas, elas dão uma ideia. E eu acho que o Roberto Campos... O Campos Neto, ele sintetiza isso. Porque o pessoal, olha, eu ouço muito falar isso. Né? O pessoal, ele é limitado, ele é tosco, ele não sabe política monetária, né? Ele não sabe economia monetária, ele é um cara muito simplório. Né? Você fala assim, ele é um idiota, aí você tem uma lista enorme, né? Muita gente já falou todos esses adjetivos. Todos esses adjetivos. Estou falando de novo aqui, os caras, não, o cara é idiota, aí bota aquela lista imensa. Mas daí? E daí? Qual o problema? O que ele é bolsonarista. E o Campos Neto, ele é bolsonarista raiz. Ele é bolsonarista raiz. Essa fragilidade que você identifica nele, para os caras, é aquilo que fortalece. Porque é baseado no ressentimento, na mágoa. Quanto mais você chamar ele de idiota, de imbecil, de retardado, não sei o quê, mais aquilo vai dentro dele. Aí ele se tranca na cabine e joga o avião lá embaixo mesmo. Cara, isso é do Olavo de Carvalho, né? O Olavo de Carvalho defendia, né? Não, porque o cara está tentando te humilhar intelectualmente, isso é da esquerda, patatá. Então, não é assim você achar que você vai ganhar o presidente do Banco Central como se fosse uma disputa de argumentos, entendeu? Não é isso. Como se fosse disputa de ideias, esse que é o ponto. Isso. Acho que Haddad o tempo inteiro faz isso. Aí que eu acho que está a pior coisa do mundo, que assim, é uma briga de ideias que eu vou ganhar porque esse cara é um idiota, então eu ganho. Idiota é você que está fazendo esse raciocínio, entendeu? Me desculpe. O cara tem o poder, o cara do Banco Central, ele vai se trancar lá e sabe o que você pretende? É uma coisa... Você não entendeu a natureza do cara com que você está se enfrentando? Só tem uma maneira de você avançar. Você tem que tirar... Você tem que tirar o rapaz de lá, cara. Vamos parar de conversa fiada. Se você não tirar o presidente do Banco Central, em bom português, ele vai foder com nós todos. É esse o termo correto. Porra, você acha o quê? Que vai... Aí você tem que ver, olha, eu vou ter que tirar esse cara. O que eu vou fazer no Congresso? E isso não vale só para o governo, não. Vamos ser honestos. Isso vale para, olha, a galera da economia, do empresário, o banqueiro que está reclamando. Até dos bancos. Tem que tirar o cara, porra. Tá achando que o cara é o quê? Até dos bancos. Senão não vai ter jogo, cara. Essa coisa do relato selvagem, né? Relato selvagem lá do filme argentino, o cara se tranca e joga. A cabeça desses caras é o momento dele, cara. Olha o que era esse senhor antes, né? E o que ele vai ser depois. Esse é o momento dele. É a missão. Né? É aquela coisa da extrema-direita mais barra pesada. Você tem um presidente do Banco Central que é de extrema-direita.
radical. Radical. Sincero nos compromissos dele. É os bolsões sinceros e radicais lá do Figueiredo. Então, é isso que me dá uma angústia, de poder achar que, de alguma maneira, esse jogo ele se abre e eu acho que, fundamentalmente, de subestimar. Exatamente. Eu acho que a gente está subestimando. Quando, olha, vamos sair daqui, vamos na receita, então a gente chega lá nas 500 maiores e, creu nos caras. Como creu nos caras. Cara, esse negócio da Coaf, o votinho de Minerva, cara, se eu ganhasse um voto de Minerva, eu era um homem feliz. Porque ali você ganhava uma série de processos em cima dos caras, né? De uma cacetada só. Pá! Mas será que a gente vai ganhar? Você está me entendendo como é que é complicado? É porque o jogo é muito duro. Eu não estou falando assim que... Não é para enfrentar, esse é o ponto. Não é para não enfrentar. Gente, vamos pensar o seguinte, tem que arrumar um jeito de tirar o Campos Neto. Ô, Bicalho, e eu fiquei sabendo... assim, isso é o que eu falei. Vale para o governo, vale para a Fazenda, vale para os bancos, vale para os empresários. Senhores, vocês encastelaram um bolsonarista raiz no Banco Central. Com essa coisa idiota, né? Você pegou a cabine do piloto, né, Dudu, e fez uma cabine super né, resistente. Ninguém consegue entrar dentro. Mas depende de quem está dentro da cabine. Se é uma porra louca dentro da cabine, cara, o que você faz? E aí, Bicalho, até para explicar... idiotice, não, tem que blindar, porque o cara é nosso. Cara, e quando dá merda? E quando o cara... E aí, Bicalho, até explicando por que ferra outros setores, porque é importante. Por exemplo, o varejo, a indústria de transformação, um dos elementos importantes dos custos são os custos de juros. Eu já falei isso aqui. As empresas pagam muito mais juros do que recebem e tem um peso importante no resultado final. Tá? Além disso, Bicalho, você vai dizer, aí alguém vai perguntar assim, mas como é que o banco vai ficar bravo se a taxa de juros está alta e ele compra títulos do governo? Tem que lembrar uma coisa, pessoal. Se a taxa de juros está tão alta, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica passa a tomar bem menos crédito. Então, o banco vai ter que ficar só segurando na Selic. Eles ganham bem com isso, mas eles poderiam ganhar muito mais. E tem mais. Se você asfixia as empresas e as famílias, e elas já têm dívida, o que acontece? Elas podem decretar e dizer assim, eu não vou pagar a dívida. A Light, agora aqui no Rio de Janeiro, acabou de ganhar na justiça 30 dias um prazo para poder voltar a pagar suas dívidas de novo. Eu acho que a Light tem suas especificidades, entendeu, Bicalho? Mas se você avança nisso, com essa taxa de juros e com essa aceleração, alguns setores terão enorme dificuldade. Acho que esse é um ponto até para deixar claro agora. Quem ganha? Ganha quem está com títulos do governo. Os bancos ganham também, né, Bicalho? Porque os bancos no Brasil sempre ganham. Mas eles estão preocupados de perder alguma dessas empresas se tiver problema financeiro e elas quebrarem, no caso das americanas. O caso das americanas. E passarem a não pagar. Exatamente. E aí eles perdem muito de uma vez só. Esse que é o gancho. Você não pode matar esses caras com a cabeça deles. Pô, eu tenho que ganhar muito dinheiro, mas eu também não posso matar a minha galinha dos ovos de ouro. Nesse caso é o quê? Tudo bem. Eu já tenho a minha galinha dos ovos de ouro, que é a taxa Selic. Mas eles falam, mas eu tenho um outro pedaço aqui, eu tenho outras galinhas dos ovos de ouro, que se eu matar, eu posso ter um problema. Eles operam aqui nesse sentido, maximizar o lucro, mas falam, mas tem horas que esse negócio está saindo de controle. E eu já tem grande banqueiro reclamando da postura do Campos Neto, né, Bicalho? A gente já ouviu, e eu já ouvi histórias. Eu aqui não sou jornalista, mas já vi muita gente me comentando que no Congresso, hoje quem apoia integralmente Campos Neto é só a linha bolsonarista. Alguns liberais, alguns conservadores já estão ficando meio que com a barba de molho se preocupando com a trajetória do Campos Neto. Só lembrando que o último IPCA veio abaixo do esperado e no acumulado 12 meses já está dentro da meta estabelecida para esse ano, né, Bicalho? Só chamando atenção
nesse aspecto. Então, talvez esteja faltando uma coisa que a gente falou, Bicalho, no início desse governo, que acho que não virá do Haddad, que é ousadia. Lembra que a gente falou o tempo inteiro para governar? Essa ousadia é exatamente o seguinte, olha, como o Bicalho comentou, tem correlação de força? Tem. Mas como é que eu mudo a correlação de força? Me movimentando, tendo ousadia para movimentar. Eu tentei uma coisa, tentei, avancei, não deu, eu dou aquela recuada. Mas se eu já parto como vencido, se eu já digo assim, a correlação de força não permite, você vai ser emparedado. Você vai ser emparedado. E o governo desanca. E aí a gente vai ter um problema muito sério para o governo, e é mais do que só para o governo, na geração de emprego, de renda, de crescimento, e o bolsonarismo cresce, volta a crescer, e as pessoas não entenderam, estão ainda confusas nos últimos movimentos bolsonaristas no Congresso. O que está acontecendo no Congresso, Bicalho, nas sessões aí, da forma como eles estão atuando contra o ministro Dino, com a forma como atuou contra a ministra da Saúde, Nízia, mas qualquer um que for, é a mesma lógica, né, do Campos Neto. Só que no caso do Campos Neto, ele não expressa diretamente essa lógica, né, porque senão ele sabe que ele cairia se ele expressasse essa lógica tão diretamente. Mas o que está por trás desse movimento é uma forma de olhar o mundo de extrema-direita que a gente está chamando aqui, no caso brasileiro, de bolsonarista. Que é a síntese, o bolsonarismo é a síntese dessa extrema-direita, de como a extrema-direita aqui se instalou nas suas especificidades, porque é uma cópia, mas tem especificidades. Uma delas é achar que o perigo é o quê, Bicalho? Não é o imigrante, não é o externo. São o quê? A esquerda brasileira. Só que essa esquerda ganha o quê? Escala, porque é o marxismo cultural. Então eu tenho que destruir essas instituições para construir uma nova. E o símbolo, né, dessa esquerda na cabeça do marxismo cultural é o governo Lula. E se eles puderem sabotar, eles sabotarão como fazem no Congresso. E me parece que o Campos Neto fará, inclusive, contrariando interesses de parte da grande burguesia brasileira, que quer um Lula sob controle, em parte, o arcabouço do Haddad, que no início eles não gostaram muito. Sabe por quê, Bicalho? Porque tinha como furar o teto. Qual era como furar o teto? Sobrou mais dinheiro, vai para o investimento. Saúde e educação, fora. Então eu posso gastar 100%. E a sinalização que parece que o ano que vem isso já não vai ter um teto de gastos para educação e saúde, né? E o a mais que sobrar não vai ser colocar investimento. Aí o mercado falou, tipo assim, o Haddad tentou dar o driblezinho, nem enviou para o Congresso ainda o projeto de lei e já recuou nos movimentos. É tipo assim, vou dar um desperto e não segura a onda nem na terceira rodada do jogo. Dudu, o compromisso do Campos Neto é com quem redimiu, com quem o resgatou da mediocridade, que deu a dimensão para ele. É razoável que ele tenha esse tipo de compromisso. E aí você chega no centro da questão, que é o seguinte: esse pessoal, ele não teme o caos. Eles não só precisam do caos para poder refundar as instituições, o país, a nação, mas eles são o caos. Então, não adianta você ficar imaginando, você olha assim e diz. Você vai conversar com um empresário ou com um banqueiro, o cara olha para si e fala para você, fala o seguinte: isso aí vai dar merda. Todo mundo sabe que isso vai dar merda. Aí você espera que você vai demover o cara convencendo, olha, cara, isso aqui vai dar uma merda, isso aqui vai jogar o país no caos, isso aqui vai gerar o país numa crise fundamental. Mas não é assim que o cara opera. Eu não temo a tempestade, né? Eu sou a tempestade. É esse que é o problema. Ele é o caos.
ele está ali para gerar o caos, porque a partir do momento que ele gera o caos, ele cria aquelas condições para que aquele setor com o qual ele é vinculado, que vai mais além dos bancos, é a mesma discussão do Bolsonaro, né? Os milicos querem controlar o Bolsonaro. Isso, né? A burguesia quer controlar o Bolsonaro. O mercado financeiro quer controlar o Bolsonaro. Aí chega uma hora e fala, ih, caralho, não dá para controlar o Bolsonaro, porque coloca em risco a democracia, não sei o quê, Ah, então viva a democracia, abaixo o Bolsonaro. Cara, o Campos Neto não é diferente disso. Ele é isso. Ele é isso. Então, por que fica na expectativa? Não, daqui a 2 anos, porque, sabe? Então, olha, nós vamos fazer um ajuste fiscal aqui, um arcabouço, aí bota o nome que quiser, e vamos chegar. E aí? Você está satisfeito agora? E ele perdeu o argumento. Ó, Batman. Porra, cara, que é essa? Macacos me mordam? Poxa, cara. Ele perdeu o argumento. Então, entendeu, Dudu? Ele terá que se dobrar aos nossos argumentos. Não, ele ficou sem argumento. Ué, sabe o cara fortão que me dá porrada e de repente eu falo assim, e ganhei dele na discussão. Ele ficou sem argumento, assim. Ficou sem argumento e me cobriu de porrada. Quer dizer, entendeu? O meu problema é um pouco isso, quer dizer, eu acho que existem essas expectativas. Eu acho que elas são infundadas. Tanto que diz respeito de um editorial, vão jogar dentro do Congresso, chamam o Arthur Lira, vem para cá, e por que você acha? Ih, cara, que legal, eu estou me dando super bem com o Arthur Lira, não é isso? Cara, aí, se dar bem com o Arthur Lira não significa nada, porque dependendo das ofertas que ele receber, ele vai tocar a bola dele, ele não está ali para resolver o seu problema. Tem uma certa dificuldade em entender a natureza do jogo. O jogo é muito difícil, é muito duro, e a gente não vai... Eu vou te falar um negócio, Ricardo. Entendeu? Na verdade, você só nota um certo enfrentamento, só para terminar, através mais do Lula, né? Que verbaliza mais esse enfrentamento, que verbaliza mais essas questões. E muitas vezes as intervenções do Lula, né, são mal vistas, né? Que são inadequadas, impróprias, geram tensões desnecessárias. Mas, cara, eu acho que é o cara que está verbalizando o jogo, a natureza do jogo. Então, sei lá. E aí, para você ver o quanto é a bola fora, o Haddad na China, fala assim, eu não conheço o Shopee, eu conheço a Amazon, porque eu compro livro todo dia. Meu Deus, como é que abre a boca para falar um negócio desse? Não tem como não fazer esse comentário aqui, entendeu, Bicalho? Ele está em qual terra? Ele está primeiro na China. Não. Tudo bem. Mais ainda, ele compra na Amazon. Por que não compra na livraria brasileira? Ele compra numa empresa internacional, mais 2. Ele não sabe que ele compra livro todo dia. Então, ele tem renda para comprar livro todo dia. Então, assim, meu Deus do céu. Eu acho que o Haddad teve o seu momento brioches, né? Da Maria Antonieta, né? Todo mundo tem o seu... Não acho que foi na maldade, não acho que foi na sacanagem. Acho que foi aquela famosa escorregada, né? Mas teve o seu momento Maria Antonieta, né? Então, vamos comer os brioches, né? Mas todo mundo dá uma escorregada dessa, né? Não, acho que é possível, mas achar que a partir daí você vai dar o drible, enganar a burguesia, enganar o Congresso, fazer... O Bicalho hoje está travando tudo aí. Enganar o Congresso, imagina. Enganar o Congresso, às vezes tudo no plano das ideias, porque eu tenho um plano mirabolante, eu vou conseguir, porque eu tenho as minhas ideias, é melhor do que todo mundo, eu arrumei o arcabouço, eu fiz... Desculpa, bota economia política nessa história, Haddad, senão você vai sobrar. Né? Bota economia política, a gente está vivendo um contexto histórico, né? Que as regras, essa forma de olhar, essa racionalidade, ela só fica num campo. Ninguém... Hoje não tem essa história de ganhar um debate de ideias, não, Haddad. O Bicalho acabou de falar isso, mas isso tem a ver com o avanço da extrema-direita. Acho que o ponto fundamental, Bicalho, é entender o seguinte, e nem por isso a gente está dizendo que tem soluções fáceis, nem por isso que a gente está dizendo que tem soluções mágicas. O jogo é embolado e será embolado até o final, mesmo você dizendo o seguinte, eu vou fazer isso, eu vou fazer o enfrentamento, eu vou recuar. O jogo será embolado. A gente tem falado isso aqui, né, Bicalho? 5 coisas lá atrás, há 2 anos atrás. Primeiro, se o Lula ia ser candidato. Segundo, né, se ia ter eleição. Terceiro, se o Lula ia ganhar a eleição. Quarto, se o Lula ia tomar posse. E 5,
o Lula governar. E a gente avisou, claro que depois que o Lula passou a ser candidato, foi a parte mais... Quando o Lula estava preso, ninguém sabia que o Lula ia ser candidato. Mas depois disso, o mais difícil a gente alertou que ia ser o quê? Governar. Porque você tem a trincheira do bolsonarismo, e aí, Bicalho, a gente falou um pouco do bolsonarismo e ressaltou que ele tinha recuado, mas a gente tem que perceber que ele está dentro das instituições, ele está dentro do aparelho de Estado. Né? Ainda permanece muito forte em vários órgãos e instituições importantes do Estado brasileiro, né? Na presidência do Banco Central, né? Pensando no bolsonarismo não apenas como o pessoal do dia 8 de janeiro, que fez aquela arruaça, mas tem muito bolsonarista com essa lógica de destruição e de caos, né, em postos importantes do Estado brasileiro. Né? Então você tem esse bolsonarismo, tem a burguesia brasileira, financeira e não financeira, né, que opera uma parte dela para manter o Lula sob controle, a lá mercado, e uma outra parte que também tem dimensões bolsonaristas, né? O agro, porque o agro, inclusive, é autônomo, entendeu, Bicário? Com essa questão da exportação, pouco importa, deixa explodir aqui dentro, eles estão ganhando dinheiro. Né? Pra você ter ideia, Bicário, o valor adicionado da agropecuária, não é do agronegócio, não, da agropecuária, junto com a mineração, em proporção do PIB, já passou a indústria de transformação, Bicário. É impressionante isso. Para vocês terem ideia, né, a gente chegou a ter, ali no final, no início, final dos meados dos 80, né, 30%, 25%, 26% da participação da indústria da transformação do PIB. Hoje está em torno de, acho que 10%, Ricardo. Né? É uma perda de capacidade de gerar indústria, emprego e renda, tecnologia gigantesco. Né? Então, no meio desse jogo, e ainda tem os militares, mas observe que o bolsonarismo, né, ele conecta dos militares ao bolsonarismo que foi no dia 8, mais uma parte da burguesia e parte de seus representantes dentro do aparelho de Estado. E ainda tem uma burguesia que é aquela que é menos bolsonarista e é mais liberal, ela não quer parar de continuar no botim, porque ela saqueou muito tempo, ganhou muito dinheiro, não quer parar de ganhar dinheiro. Então o jogo será embolado. Entender que o jogo será embolado, eu acho que é melhor do que a gente falar de correlação de força, sabe, cara? Porque o termo de correlação de força virou aquela coisa mágica. Vale tudo e não vale nada. O jogo é embolado, é um empurrando do outro, é dando cotovelada, né? Permanentemente, aquele jogo truncado, aqueles jogos da... Eu lembro, hoje menos a Argentina joga mais Argentina e Uruguai jogando com o Brasil nos anos 90, início de 2000, o jogo nem terminava, a pancadaria começava, o jogo vai ser assim permanentemente no governo Lula. Agora, você vai dizer o seguinte, então, já que os caras estão batendo, a gente não vai ganhar o jogo? Em alguns daqueles jogos o Brasil ganhava. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, a correlação de forças hoje é desfavorável, mas se você não tiver ousadia, coragem e política para avançar, você vai recuar tanto que é a vitória de Pio, a vitória do Lula. Porque se você não... Eu estou exagerando aqui, mas você não vai conseguir gerar emprego e renda, destravar a economia, e o bolsonarismo pode voltar muito forte, e aí sim, seguindo uma trajetória de destruição das instituições do Estado brasileiro, seguindo numa lógica de caos e geração de instabilidade. E da rachadinha, evidentemente, que eu esqueci de comentar. Não, é esse fato, quer dizer, a gente não está aqui também para... Quer dizer, a gente entende a dificuldade... E quem está lá dentro. Que o governo está lá dentro. Estou falando que o Haddad é um vendido, que o Galipo não entregou. Não é nada disso. Estamos falando disso. A gente só está chamando a atenção das pessoas para a natureza do jogo. Até porque, muitas vezes, quando você está no jogo, você não vê essas coisas, não é isso? Então, às vezes, o cara chega, cara, não vai por aqui, porque aí você vai se ferrar. Já está se ferrando, né? Não é por aí. Então, é mais
no sentido de chamar atenção para a natureza do jogo, e que é um jogo que a gente vai ter que aprender a jogar. Isso. Eu acho que é isso. A gente está jogando um jogo, não é um jogo de 2003, não tem nada a ver com o que a gente já jogou, não tem nada a ver com aquilo que a gente jogou durante todo o governo Lula e depois mesmo no governo da Dilma. Também não é aquele jogo da Lava Jato, né, Dudu? Que era um jogo muito marcado, de bola marcada. Não, esse jogo é um jogo muito mais amplo. Os caras são... É como se você tivesse que enfrentar assim, uns 10 muros, né? Não é um muro só, são várias lava-jatos, é um esquema. Eu acho que, inclusive, forte. O Bicalho é mais forte porque Não tem algum enraizamento na base da sociedade. O lava-jatismo não tinha, o lava-jatismo tinha na classe média brasileira. Exatamente. Ao passo, então, eu só estou chamando, a gente está chamando a atenção para isso, quer dizer, é um jogo mais difícil. Então a gente vai ter que ter mais criatividade nesse jogo, vai ter que ter uma capacidade mais clara de definir qual é o nosso jogo. O jogo também segue um embolado, porque o governo Lula também ainda não definiu qual é o jogo dele, né? É um jogo muito reativo. É um jogo onde se tentou fazer um certo tipo de jogo, as resistências foram muito grandes, então agora você recua e está tentando achar um outro jogo, né? De conciliação, algum jogo que passe, acho que nem pelo próprio Lula, mas pelo entorno e tudo, né, Dudu? Nós todos win-win, nós todos ganhamos, etc, etc. Mas eu acho que está muito, muito difícil, né? Quando eu olho assim o que... Exemplo simples do que está acontecendo. Vai ter fair play, né, Bicalho? Na metáfora, se você jogar no fair play, o outro lado não vai jogar com fair play. Não vai jogar, quer dizer, você vai ter que entrar mais duro nas jogadas, não é isso? Vai ter que escolher algumas jogadas que você vai fazer, outras não, onde você não vai. Enfim, é um outro jogo, mas é um jogo mais agressivo, né? É um jogo mais ríspido, é um jogo mais duro, né? É um jogo mais duro. E até onde é que a gente vai, não vai, o que vai dar ou não, é um pouco difícil. Ninguém sabe, é o processo, é o movimento, exatamente. Não, exatamente, você está aprendendo ali a jogar. Mas a gente só sabe, olha, não adianta você... A gente está sendo bastante curto e grosso, olha, não adianta você partir para cima dos caras, das 500 maiores, né? A resistência ali vai ser tão grande como se você tivesse tentado liberar gasto, etc, 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 do outro lado. Se bobear até maior, Bicalho. Maior não necessariamente são os mesmos, né? Não necessariamente são os mesmos, são outros caras. Mas são caras que entram pesado também, entram duro. Não é fácil. Os caras vão vir para quebrar também, do mesmo jeito. Vão tentar emparedar. Até entendo, acho que até válido, no limite, tentar armar por aqui, tentar o jogo por ali. Mas a gente está, olha, vamos tentar uma outra coisa, porque isso aí não vai dar. E ficar nessa expectativa, que eu acho meio infantil, de que nós vamos convencer, então, o cara da taxa de juros do Banco Central, para que é um bolsonarista raiz. Não, e ele pode até baixar um pouquinho, sabe, Bicalho? É claro, mas ele vai baixar tão pouquinho em pouquinho que não vai ter... O efeito é pequeno, não vai ser efeito pequeno. Mas é porque da natureza do jogo, você está precisando que o cara baixe... Entendeu? O jogo é completamente diferente. Você tem uma urgência que a gente não tinha em 2003, entendeu? Você tem uma necessidade, a situação está pesada, e você tem ameaça concreta da extrema-direita, do bolsonarismo. Cara, a gente está jogando um jogo muito pesado. Então, é só... Olha, a gente precisa ter uma certa clareza desse jogo e não ter ilusões, né? Porque também depois você sai rifando... Não, então, lá, rifa o Haddad, rifa... Não, você vai... Não é isso também. E achar que é fácil também resolver, né, Bicalho? E aí, que vai resolver, que não bota outro cara aí. Não é isso, cara. A gente tem um time, vai ter que acertar um pouco com esse time que está aí, porque é isso aí, estamos aprendendo a jogar. Estamos simplesmente aprendendo a jogar. Então, vamos combinar o seguinte... Na verdade, sabe o que eu acho, Bicalho? Eu acho que o pessoal ficou acostumado daquele fair play do que foi ali em 2003 e 2010. Na verdade, a gente está jogando agora na várzea, um campo esburacado, chovendo. Não vai dar para ficar limpinho com um uniforme limpo, não. Vai ter que sujar de lama, vai ter que dar carrinho, vai ter que dar trombada, vai ter que correr mais... não é uma discussão técnica, né? Gente, não é uma discussão técnica, assim, que eu posso vir, né, trepar em cima da minha tecnocracia, sabe, dos meus compromissos. Cara,
O cara é um completo Né, o idiota. debate da tecnocracia do PSDB versus o debate do pessoal do PT. Isso Isso, acabou, pessoal. Vamos botar... O pessoal de São Paulo tem que entender isso, Bicalho. Isso acabou. Acho que a elite intelectual de São Paulo não entendeu isso ainda. Fica sonhando com a volta de um PT fazendo a crítica, o debate com a tecnocracia do PSDB. Acabou. O Brasil é outro. Enquanto não se entender isso, você tem uma dificuldade enorme de entender o Brasil, de entender a extrema-direita e de entender os processos que a gente está vivendo. E com a urgência do desmanche, né? Os caras seguem desmanchando o país. Eles seguem com esse projeto, eles seguem com essa proposta. Eu vejo lá na Eletrobras, é assim, o Wilson Ferreira, né? De acordo com essas notinhas que saem, né? Quer dizer, o Wilson Ferreira, que é o presidente da Eletrobras, o CEO, escolhido pelos caras, né, Dudu? Eu acho que ele está pegando leve. Quer dizer, que o saque tem que acelerar. Ele não está entregando os dividendos, não entendeu, aí, sabe? Aí você, caraca, bicho, entendeu? Os caras querem acelerar. E eles têm essa ideia de aceleração mesmo. Porque tem que aproveitar essa situação. Tem que aproveitar, né, Dudu, essa correlação de forças. Sim. Então eles têm que acelerar o processo. Não só eles têm que acelerar, como tem que impedir qualquer recuo, né, Dudu? Qualquer recuo, qualquer perda. Então, o jogo, cara, vai ser muito duro, não é o jogo do convencimento. Olha, seria melhor para o país, para nós todos, patatá. Gente, a gente vai ter que encontrar formas de pressão, né, para poder, ao menos, obrigar os caras a sentarem na mesa, obrigar os caras a recuar algumas coisas, porque não vai ser no gogó, não vai ser na malandragem, não vai ser, cara. Ou você bota gente na rua, ou você bota movimento social, ou você cria situações, ou você usa o poder do governo que você tem, mas até para impor uma racionalidade mínima no jogo, né, Dudu? Gente, a gente precisa uma hora falar assim, olha só, caralho, falta, né, Dudu, carrinho por trás, não, porra. É isso? Vamos combinar isso. Senão não tem jogo. Cotovelada na cara, não. E para fazer isso, você não vai chegar para o cara, será que seria possível que o senhor parasse, né, de chutar os meus calcanhares? Você imaginou isso, né? Como você falou, naquele futebol de várzea, né? Imagina o Pelé parando olhando aquele lugar que estava dando porrada nele, se ele não dá aquela cotovelada de volta para o cara parar de bater nele. Porque tem uma hora que você vai chegar para o cara, ó, cara, vai fechar o tempo aqui se você continuar empurrando, entendeu? Porque senão não tem jogo. Né? Porque os caras, uma parte naquela racionalidade do caos, que é aquela racionalidade dos bolsonaristas. Onde está o Campos Neto? De outro lado, você falou, a racionalidade que também leva o desmanche e no limite leva ao caos, que é o butim, porque você vai desmanchando tudo, porra, depois cai tudo na sua cabeça. Então você tem, na verdade, duas racionalidades, se você quiser, entre aspas, duas racionalidades que levam para o caos, para a desorganização, para a desestruturação do país. Aí, no meio de tudo isso, você para no meio do salão e fala, gente, calma, vamos botar a cabeça no lugar, não sei. Acho difícil ser assim. Porque, na verdade, tanto essa força do caos, quanto essa força do desmanche, do butim, do saque, e tem que ser agora, porque, né, Dudu, senão eu perco. E no mundo, gente, no mundo a revelia, no mundo conturbado, no mundo também cheio de incertezas, riscos, etc., cara, você vai ter que jogar um pouco mais duro, ser mais firme, ser mais incisivo. Porque só no gogó do convencimento, sabe essa coisa, gente, se a gente não parar, a gente vai se ferrar todo mundo. O cara vai, aquela frase que é a mais filha da puta que eu conheço, a gente vai se ferrar, mas você vai se ferrar primeiro que eu, não é isso? Eu vou ser o último a me ferrar, quer dizer, o mundo vai acabar, mas você morre antes. Tudo bem, se eu morro depois, eu estou feliz e satisfeito e vou continuar aqui sacaneando todo mundo. É essa a lógica, chega um momento que é essa a lógica. Então, eu acho que Acho que é isso, né, Bicalho? Eu só vejo chamar a atenção, gente, olha só, estão falando que a gente está perdendo o jogo, que já fudeu com tudo, não é nada disso. Gente, olha só, a gente tem que dar uma arrumadinha nesse time aqui, amarrar, né, Dudu? Arrumar mais a nossa defesa, não é isso? Arrumar mais a nossa defesa, jogar mais compacto, jogar mais junto e tentar ser mais realista. E o realismo aqui não é que o realismo, não dá para ganhar, então, né, a gente não vai fazer, não. Dá para ganhar desde que a gente jogue o jogo que é jogado.
Eu estou me lembrando, Bicalho, minha adolescência, minha infância e juventude. Para quem não sabe, eu sei que o pessoal não acredita, o Bicalho não acredita nisso, mas tem foto do time que eu joguei. Era um zagueiro duro, lá em Bicuí, em Salvador, pessoal. A gente está precisando do pessoal mais duro para segurar a onda desse pessoal. Exato. Na verdade, isso aqui são muito mais as nossas inquietações, né? As Isso. nossas preocupações. E a expectativa é que as coisas deem certo, né? No fundo, a gente quer que as coisas deem certo. A gente está tentando, porque a situação está muito difícil, né? A situação da população está muito, 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 muito difícil. Está muito barra pesada. A situação do governo, a gente sabe perfeitamente, também é muito, muito, Sim, muito a difícil. pressão é muito forte. Muito. A gente não está descartando isso aqui, não, né, falando Bicalho? nada disso, pesada. muito pesada, um Estado desestruturado, ferrado, os caras fuderam com tudo, etc. A gente sabe perfeitamente disso. Né? Uma situação no parlamento, caraca, não é mole. E com o judiciário, né, Dudu, um pouco ambíguo, né, em determinados momentos, olha para cá, mas vai para lá, etc. A gente sabe da natureza do jogo. Não estou falando que o jogo é fácil para o Lula, fácil para o Haddad, não é fácil para os caras, não é isso que a gente está falando. A gente está falando o seguinte, eu entendo perfeitamente. Então, já que é assim, acho melhor a gente reconhecer isso, né? E tentar jogar com o pé no chão e sem papagaiada, né? Sem drible desnecessário, sem tentar jogar mais no osso, né? Tentar jogar mais no foco, vamos tentar focar algumas coisas. Ah, a Petrobras é importante? Então foca nisso, né? Sim. Isso é importante. Então, tenta focar em algumas coisas e ali tentar, e sem ilusão, né? Os caras não gostam da gente, não vão gostar da gente, né? Ou nos trata assim com enorme desprezo, né? Como diz o André Esteves, não, tem que ter juízo, né? Se a gente fosse criança, né? E como se o André Esteves fosse um grande exemplo de juízo, né? De compromisso com o país, tanto, né? Então, tem que ouvir essas coisas também, né? Os caras também têm que ter um pouco mais de respeito, né? Também tem que ter um pouco mais de respeito. A gente tem que se dar também o respeito. Se você não impõe certo respeito, os outros não vão te respeitar. Isso vale para a dinâmica da luta de classe, mas isso vale, inclusive, para a vida pessoal. Tem que ter mais compostura, né? A gente não pode tratar o Campos Neto como... Não, a gente também tem que se dar o respeito também, né? Tem que, senão... Vamos tentar jogar. É isso, né, Bicalho? Certo, vamos lá. Dar uma noite, tema pessoal. Difícil, né, Dudu? E olha que não tem ninguém aqui falando com a gente. Aliás, agora deve ter, o chat deve estar aqui, o pau quebrando aqui no chat, a gente não pode responder que a gente não está ao vivo. Mas é isso, pessoal. Agradeço. Na semana que vem a gente se encontra ao vivo, né, Dudu? Ao vivo, Diário da Crise. Não, Bicalho, na semana que vem. Não, é feriado. É dia 21 de setembro. Isso. De setembro, meu Deus, de abril. É feriado, a gente não vai se encontrar, não. Só daqui a 15 dias. Então é isso, pessoal. A gente não quis deixar um buraco, né? Isso. Bom final de semana. Aí, como o Bicalho falou, a gente não queria deixar um buraco, aí a gente falou, vamos gravar. Bom final de semana. Curtam a sexta, o sábado e domingo. Assistam o Conversa do Mundo Contemporâneo, que vai sair amanhã. Tá? Assistam também a série que o professor Norberto está coordenando sobre a questão financeira e a quebra dos bancos, o sistema financeiro. Está muito boa. E curtam todos os outros programas do canal do Estúdio de Economia da FRJ. Porque, antes de mais nada, o que nós fazemos aqui não é nada mais do que a nossa obrigação, né, Bicalho? Nós somos servidores públicos pagos pela sociedade brasileira e buscamos levar o conhecimento para o conjunto da sociedade brasileira, não só para os nossos alunos. Então, a gente faz aqui também nada mais do que a nossa obrigação, né, Bicalho? A gente faz com satisfação, mas é também uma obrigação, e a gente é pago pela sociedade brasileira. É isso, pessoal. Bom final de semana. Abraço a todos. Até breve. É isso aí.